silêncio, porque hoje a arte vai pisar o palco do Viseu Excelente. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio onde as emoções vão mesmo estar à flor da pele. Quando a Pilar lhe contámos a história do elefante, para ver se nos dava a licença para fazermos a adaptação, eu tinha aqui já a adaptação, aqui escondida. Eu costumo dizer por brincadeira, eu ia ter 90 anos, andei de uma cadeira de rodas, eles tendo-me levado de um lado para o outro, mas eu cá andarei. E tenho a Acerte, então, uma grande dívida de gratidão e um grande amor pela Acerte e por todas as pessoas que fazem parte da Acerte. Sou um pássaro, coração de menina. Sou uma menina, coração de pássaro. Um percurso de dignidade, de criação e de sonhos. Eu diria mesmo um percurso de excelência. Hoje o nosso palco não pertence a uma empresa, mas sim a uma associação, a Associação Cultural e Recreativa de Tondela, que todos nós conhecemos por Acerte, com mais de 4 décadas a fabricar histórias e um indiscutível percurso de reconhecimento nacional e internacional. Hoje não é a Acerte que nos vai contar uma história. Não. É ela própria a história. Ela e a companhia de teatro, inicialmente grupo amador que lhe deu origem, o Trigo Limpo. E para isso só precisamos recuar até 1976. Viviam-se os tempos calorosos após a queda da ditadura e as ideias de liberdade tomaram conta de um grupo de jovens em Tondela, desejosos de participar ativamente na vida de um país novo. Como? Através do teatro. 136 produções. O nascimento está de costas viradas para nós. Mais de 3.000 representações. Entre artistas e técnicos, para além de 1.000 pessoas envolvidas. Figurantes ultrapassam os 3.000. Silêncios e aplausos. Lágrimas e gargalhadas que não se podem contabilizar. Esta é a Acerte e já lá vão 41 anos. Uma vida cheia de vidas. Estávamos em 1976, que 2 anos depois de 1974. Quer dizer, a história da Acerte está intimamente associada ao 25 de Abril e à Revolução de 25 de Abril. Um grupo de jovens nessa altura achou que o teatro era a forma onde poderia depositar todos os seus sonhos e desejos para viver Abril. Ideais como a liberdade e a justiça fizeram nascer o Trigo Limpo, um teatro que num primeiro momento foi militante. A Revolução de 25 de Abril é marcante para este projeto e para a vida das pessoas que aqui estão e acaba por construir um núcleo que vai continuar esse sonho de intervir na comunidade, de trabalhar para a felicidade das pessoas, sempre numa polivalência de funções. O conservadorismo da região trouxe, no entanto, algumas dificuldades ao grupo. Daí que o Trigo Limpo, numa primeira fase, foi um trabalho muito difícil, um trabalho que teve uma grande hostilização da parte de muitas pessoas. Quer dizer, posso dar como exemplo, quer dizer, muitos colegas meus do Trigo Limpo, que tinham os seus empregos, nessa altura tinham pressões no sentido de sair do grupo, e alguns saíram. Era um grupo de estudantes, mas a maioria eram operários, eram pessoas que nos ensinaram muito. Ensinaram-nos a capacidade de trabalho, de entrega às coisas, não é? E foi uma experiência muito, quer dizer, alicerçou um espírito de trabalho que também eu julgo que hoje se mantém.
E é com esse espírito de trabalho que nasce a primeira peça do grupo, uma iniciativa levada a cabo para apoiar o infantário de Tondela. Lembro muito bem, uma peça escrita em coletivo, O Povo Acordou. O nome diz logo muita coisa e, portanto, que era uma peça que refletia exatamente vários tipos de conflitos de uma localidade, de uma aldeia, com uma particularidade que também julgo que é muito marcante desse momento, que é toda a receita dos espetáculos revertia a favor de um melhoramento da freguesia onde nós íamos fazer os espetáculos. Só a partir de 1979, essas preocupações artísticas começam a ganhar corpo no projeto e nasce a ACERT, Associação Cultural e Recreativa de Tondela. Um grupo de teatro forma uma associação, como forma de se abrir a outras pessoas, as outras sensibilidades e fazer um trabalho em que o grupo de teatro nessa associação passou a ser a secção de teatro. E a profissionalização é uma consequência, no fundo, das solicitações que estávamos a ter. Era impossível responder num quadro amador às solicitações e ao desejo de evolução do projeto. E nesse ano é quando se faz, por um lado, a Silca, como o primeiro projeto profissional, mas é exatamente o mesmo ano em que se estreia Os Cavaleiros, a maior produção da parte amadora, que ficou em terceiro lugar no Festival de Teatro Antigo da Grécia. 1993 é um marco na história de vida da ACERT. Custa-me ver-vos abandonarem. A culpa é do médico. Eu gostava de... Para mim, uma data charneira mesmo. Para mim e para a ACERT. Cruzei a minha vida e o meu percurso de vida totalmente com esta terra. Eu que nasci em Setúbal, vim para Tondela, acabou. E com esta vontade de criar este projeto cultural aqui, apetecia-me esta proximidade com a comunidade. Portanto, eu vinha com esse desejo. E a ACERT era um projeto que tinha isso na sua gênese. Ou seja, quando decidimos fazer uma companhia totalmente profissional de teatro em Tondela, era esse o objetivo, era esse o sonho de que eu vinha atrás. E, portanto, só em 93 é que recebemos o primeiro subsídio do Ministério da Cultura enquanto estrutura profissional. Mas tivemos sempre muitos amigos, estavam muito atentos, nós tínhamos dinheiro para comer, estava tudo a correr bem, nos abriam as portas das casas de uma forma generosa e natural. Nós entrarmos nelas e podermos viver são sinais. E tivemos um primeiro espetáculo dessa altura, que é o À Roda da Noite, em que encontramos o Mia Couto enquanto escritor, e nós também procurávamos um teatro que não fosse a representação da realidade do dia-a-dia, não era fazer novelas que nós queríamos era este lado poético. E quando descobrimos os contos, escolhemos 5 ou 6 contos, imaginámos um cenário multifacetado, que é um automóvel, que era automóvel e casa, e cruzámos os contos com uma viagem. Foi o espetáculo que deve ter feito mais apresentações, 150, 60, não, uma coisa perfeitamente louca. A criatividade acho que é a linguagem mais universal. E esse espetáculo também foi marcante porque depois poluiu, no bom sentido, ou contaminou todas as criações que viemos a fazer a seguir. Criatividade, genialidade e uma vontade de fazer diferente, que se tem mantido em 4 décadas de história. Tem esta sina. Desde a sua formação em 1976, a ACERT tem vindo a afirmar-se como uma companhia teatral que se dedica à descoberta de interseções entre as distintas linguagens artísticas e também as linguagens do espetáculo. Com a evolução dos tempos, o projeto foi-se naturalmente transformando, mudaram de instalações, criaram uma equipa fixa, diversificaram as áreas de intervenção e, imaginem só, fizeram nascer 6 festivais.
A Acerte começou num espaço de 5x8, uma loja da lenha, alugada a uma senhora nesses tais tempos difíceis para o Trigo Limpo, em termos dos ataques que sofria, em termos sociais, não é? Essa senhora cedeu-nos essa, muito criticada por nos ceder essa loja. Nessa loja da lenha, de 5x8 metros, funcionava à sua maneira tudo que funciona no Novo Ciclo. Impressionante. Um bar. As cadeiras arredavam-se para o lado para o público ocupar metade da sala e fazermos teatro na outra metade. Um armário ao fundo abria uma portinhola onde estava uma máquina de 16 milímetros para projetar cinema. Era um lugar de convivialidade entre os associados. Depois disso, estava em ruínas um antigo hospital. Fomos para esse sítio, adaptámo-lo de uma forma também apaixonada. E inauguraram o novo Espaço Cultural Acerte em novembro de 1984. E foi aí que teve início o Festival Músicas do Mundo. 30 anos do Tom de Festa, 1990, a fazer um Festival de Músicas do Mundo no interior, que julgo que é dos festivais mais antigos, mas isso não tem nada a ver, e portanto onde a vida cultural do distrito era, quer dizer, não estou a dizer inexistente, mas diminuta, até eram casos muito pontuais. O nosso público vinha dos sítios mais incríveis, quer dizer, do Porto, de Coimbra. Quer dizer, nós ficávamos espantados, não é? Porque estávamos a fazer uma coisa com uma autenticidade e com uma verdade que não pensávamos que isso tinha aquela dimensão, percebe? A programação começou por ser mostrar ao público aquilo que a gente gostava mais e o transformar em festival era fazer um momento de festa, ou seja, o Tom de Festa é o Festival de Músicas do Mundo, mas é a festa da música. E este espaço é transformado e as pessoas entram e podem beber um copo, podem ver um espetáculo no pátio, no palco grande, aqui no jardim. O fim é a mesma coisa, é a festa do teatro. Faz um espetáculo na sala, seja de teatro, seja de novo circo, portanto, cruzando sempre os elementos, e depois vê-se um café-teatro no bar e depois bebe-se um copo e ainda há um DJ ali fora, mas num sentido daquilo que a palavra festival tem no interior, é a festa. Do Hospital Velho mudaram-se para um novo ciclo em 1994. Nasce assim uma nova era para a Acerte. Quem vê o novo ciclo Acerte percebe-se facilmente que é um projeto feito por gente do teatro, porque os patamares, os vários espaços onde podem ocorrer aqui espetáculos, desde sobre os camarins há espaço para montar instalações, para fazer pequenas atuações, e está construído para todo o espaço, mesmo o próprio jardim, etc., está concebido para ser estes outros espaços que nós sempre idealizámos e fizemos em pequenino. E, naturalmente, sofrer um processo evolutivo à medida das nossas paixões. O Trigo Limpo acabou por criar uma linguagem própria, dramatúrgica, ligada a uma cenografia que ajuda a contar a história, onde o engenho cênico tem um papel marcante. E quando damos o salto para a rua, ou seja, para ter de criar objetos já mais grandiosos que também ajudassem a contar a história, entramos então no gigantismo, se quiserem, muito inspirados pelo Royal Deluxe, que é uma companhia francesa que acabamos por sentir que foi através deles que vimos que era possível fazer, e pela ida para a Expo 98. O Trigo Limpo, a par de outras companhias, foi convidado a participar na peregrinação, o evento do final de dia da Expo. É sorte, acho eu. Decidimos agigantar o ciclista, aquele brinquedo tradicional. E estávamos lá com companhias como o Titanic, o Royal Deluxe, uma série de internacionais, e o Teatro Urbano de Portugal e as Marionetas do Porto. Portanto, eram 11 máquinas grandes e nós também lá estávamos. E o que eu acho que conseguimos foi, neste imaginário grandioso do que é uma Expo, de uma escala enorme, levar este lado
mais rural, mais popular, e ficar esse ícone no ar. E começámos à procura de uma coisa que era como é que nós passamos emoções para mais de 1000 pessoas, como é que conseguimos ter um público enorme à nossa frente e contar uma história que emociona. E fomos tentando, e a primeira vez que isso resulta em pleno, que a gente sente que chegou à descoberta, foi com a Viagem do Elefante. De 2013 a 2019, a Viagem do Elefante conta com 39 representações em muitas praças e ruas ibéricas, com um total de 1.388 participantes e 50.000 espectadores. O Trigo Limpo, como sabe, a maior parte dos espetáculos que fez são tudo textos próprios, não é? Portanto, poucos espetáculos fez com textos teatrais. Porquê? Por um lado, porque isso é um exercício que obriga logo a adaptar o texto ao elenco que se tem. Por outro lado, uma área da descoberta muito grande que é a dramaturgia. E por outro lado, uma grande identificação com a literatura. Quando a Pilar lhe contámos a história do elefante, para ver se nos dava a licença para fazermos a adaptação, eu tinha aqui já a adaptação, aqui escondida. A construção do sonho só é possível tendo por base um coletivo coeso. Hoje a Acerte conta com uma equipa permanente composta por 15 elementos. Quando surgiu o espetáculo da Viagem do Elefante, convidou-nos para integrar o elenco, que precisavam de atores, convidou-nos para integrar o elenco. Eram 3 meses e já lá vão 7 anos. E, entretanto, arranjei uma esposa, temos 2 filhos e já faço parte de Tondela, já tenho Tondela também no coração e tenho a Acerte, então uma grande dívida de gratidão e um grande amor pela Acerte e por todas as pessoas que fazem parte da Acerte. O bem precioso da Acerte é exatamente essa equipa permanente, é o tesouro. Uma equipa que não fez e que não trabalha somente como artista. São pessoas que compreendem a razão de estar neste projeto. E são pessoas que tanto trabalham com o mesmo empenho nos ensaios de um espetáculo, como a receber um espectador, como a acolher uma família, como a fazer ações de formação com outras pessoas, como carregar uma carrinha, como construir um cenário. Somos 7 atores residentes, somos 2 diretores que são também encenadores, temos 2 técnicos de luz e som, temos a equipa da produção, contabilistas. A Acerte é uma casa grande. Para além da equipa permanente, a associação conta com o talento e dedicação de inúmeros voluntários. Entrei como um voluntário a participar no workshop do Judas e depois aí convidaram-me para participar como músico em outros espetáculos, já itinerantes espetáculos de teatro. Daí comecei também a fazer já alguma música para algumas peças de teatro. Agora sou responsável por um dos espetáculos que é o Filmos. Não estou formado em teatro, eu licenciei-me em marketing. A única formação que tenho de teatro é de fazer teatro amador desde os 5 anos. Esta para mim é a formação que eu estou a ter, já vão 7 anos, se calhar estou a chumbar muitas vezes, por isso é que já estou aqui há 7 anos, mas é um motivo de muito orgulho estar nesta casa, ver esta casa a crescer, que continua a crescer dia após dia e eu fazer parte dela. Não tenho dúvida que a minha vida musical, o meu percurso musical foi muito influenciado pela Acerte, desde novo. Ainda eu era pequenino, tinha um grupo de cantar com 13, 14 anos e eu olhava sempre para a Acerte como uau, é espetacular isto que nós temos aqui em casa, de certa maneira.
Uma das linhas de atuação da Acerte é esta constante inovação de práticas artísticas que tem por objetivo favorecer a participação cultural de todos. As suas produções já chegaram, imaginem só, a mais de 600 mil espectadores. Desde O Povo Acordou até hoje, que viagem tem sido esta a da Acerte? Tantos sonhos que construiu e tantos outros que ajudou a alimentar. A Acerte tem tantas valências, porque nós aceitamos que se temos o espaço e a equipa, é para acontecer o que tem de acontecer. Até a Internacional House de Viseu dá aulas aqui em Tondela para as pessoas de Tondela, nas nossas instalações, numa parceria que estabelecemos. Há o núcleo de basquetebol, de karaté e de escalada que são autónomos e que usam a estrutura da Acerte para se organizar e nas carrinhas e para circularem, que envolve montes de jovens. Portanto, temos o restaurante e o bar concessionados, que são outras portas que abrem para o nosso espaço. Portanto, trabalhamos com os estabelecimentos de ensino, com as empresas que necessitam, com a Câmara que faz aqui no auditório o Seminário de Educação, uma série de acontecimentos. Tudo isto, nós vivemos depois também tudo isto e temos de responder a tudo isto. A Acerte tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, não é só um sítio onde se vai ver espetáculos, a Acerte mexe-se com a comunidade, a Acerte, volto a dizer, eu comecei a participar com o Judas e todos os anos, normalmente, volta de 200 voluntários participam neste espetáculo e que estão sempre ansiosos por querer participar. Mas o que há em 43 anos é um ponto-chave, que é a grande paixão pelas coisas, considerar tão importante um espetáculo que se faz numa freguesia que foi martirizada pelos incêndios, com 10, 15 pessoas idosas que ficaram nessa freguesia, como um espetáculo no Teatro Nacional, dos que fizemos, ou como um reconhecimento público, como medalha de mérito cultural do Ministério da Cultura. E fazemos um espetáculo, um monólogo, com a mesma força e com a mesma tentativa de comunicação com o público com que fazemos os grandes espetáculos. E não nos podemos perder nem numa coisa nem noutra, porque uma coisa não pode existir sem a outra. Mas aquela regra número 1 de que tem de ser sempre como se fosse a primeira vez, acho que é sagrada. Porque aí tens de recuperar sempre o que eu chamo o fascínio e a humildade. Em Midões, numa freguesia, fomos fazer um desses espetáculos, ouvi-te dizer, para pessoas já bastante idosas, que tinham exatamente vivido a situação do incêndio incrível. E nós íamos levar-lhe os nossos sinais de gratidão pela sua capacidade de resiliência, os olhos daquelas pessoas a lermos poesia e a cantarmos o Paloma, do que um homem é capaz, do Zé Mário Branco. Olha-se para as nossas vias e disse, vale a pena andar aqui. Conflitos, lágrimas, sorrisos e gargalhadas, abraços e adversidades. O que é que é mais difícil? Tecnicamente, de envolvimento, de produção, foi o Transviriato, foi o Elefante, foi o Pinóquio, foi o Pulgar, de certeza. Não é isso que está em causa, mas tens de pôr a mesma energia, a mesma vontade de ser diferente, de transmitir a mesma quantidade de emoção ou mais quando fazes pequenos espetáculos. Ai de quem pense que a associação, ao longo da sua existência, não teve que desviar muitas pedras do seu caminho. Não é só facilidade, é muito difícil. Um trabalho deste exige apoios, exige dinheiro. O novo ciclo tem uma despesa permanente muito grande. Uma equipa de 15 pessoas que temos é pesado, portanto não é fácil, mas dá muito gozo. A identidade da Acerte é isto. É representativa, efetivamente, de uma comunidade, mas com o desejo de ser uma das companhias mais importantes de teatro em Portugal, com capacidade internacional de mostrar o seu trabalho, mais
nos países que consideramos de língua portuguesa, porque achamos que está mais próxima de nós. Não queremos ser menores ou só locais, queremos ser muito deste local, mas queremos ser muito do mundo. A atividade da Acerte já se reflete muito em termos de hotelaria, em termos de empresas de metalurgia, em termos de serrações, em termos do comércio local, quer dizer, e nós costumamos dizer que efetivamente o financiamento que recebemos tem um retorno económico em termos da região, da localidade e também da região, muito forte. Quer dizer, não medimos isso, já fizemos um estudo quando foi da viagem do elefante e chegámos à conclusão que 40% tem reaplicação na economia local. Caminham com a certeza que está sempre tudo por fazer. Levam na bagagem para o futuro o fascínio e, como diz Mia Couto, novos e maiores encantamentos. Nunca nos esqueceremos. Nunca. Nunca. Os passos que eu gostava que a Acerte conquistasse, deixar que eu continue integrado nela. Eu costumo dizer por brincadeira, eu ia ter 90 anos, ainda de uma cadeira de rodas, eles tendo-me levado de um lado para o outro, mas eu cá andarei. Mas renovar-se. Conseguir que um conjunto de pessoas mais jovens venham a saber o que é a matriz, as memórias, mas que criem uma Acerte no seu tempo, no seu momento, na sua forma de estar na vida. Ela só existirá enquanto isto se mantiver também, enquanto a comunidade sentir que a Acerte é de Tondela e que é deles, efetivamente. E é com esta inspiração que nós nos despedimos. Sigam a temporada em jornaldocentro.pt e acompanhem-nos sempre que possível nas nossas redes sociais. E não se esqueçam, afinal, todos, mas mesmo todos, temos algo de excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. Calha muito bem.